Sejam bem-vindos. Vamos então para mais uma entrevista neste âmbito das autárquicas, ou especial autárquicas, com a presença de Sandra Raposo, candidata pelo CDS MPT-PPM Freguesia de Madalena Bezelga. Vamos conversar com a nossa convidada para ficarmos a conhecer naturalmente aquilo que são as propostas desta candidata para os próximos 4 anos, caso venha naturalmente a assumir a liderança desta União de Freguesias. Sandra Raposo, boa noite. Vamos ter aqui então a oportunidade para conhecermos mais em concreto aquelas que são as suas propostas, mas eu começava pelo princípio. O que é que a leva a assumir esta candidatura? Boa noite. Antes de mais, quero agradecer o convite da Rádio Erte e de todos os que nos ouvem através das redes sociais. O que me vou aceitar o convite foi porque cresci na freguesia, trabalhei lá há muitos anos. A minha família é toda de lá. Claro que ponderei se aceitava ou não, mas com o apoio da família aceitei. Uma candidatura para a qual não está sozinha, digamos assim, vai acompanhada por outros elementos. Como é que foi a escolha da lista? A escolha da lista foi, tentei ter jovens, tentei procurar pessoas de várias localidades. Claro que não consegui abranger todas, mas temos de várias localidades. E pessoas empenhadas, querem ajudar e querem, também como eu, pela primeira vez, estão nisto comigo. O facto de ser uma primeira vez, naturalmente, coloca-lhe aqui algumas expectativas, mas também alguns receios. Refletiu muito antes de avançar para a aceitação desta proposta? Refleti, mas como lhe digo, como trabalhei lá há vários anos no centro-dia, gosto daquilo que fazia e acho que temos muito ainda para dar. Vamos então às questões mais concretas. Esta também, à semelhança das outras freguesias, tem perdido população. Nos últimos 10 anos, a União de Freguesias também perdeu população. Como é que encara este processo? O que é que estará na origem desta situação? Como é que se pode, de alguma forma, tentar combater a diminuição demográfica? É sim, perdeu população porque a população também é envelhecida, não há natalidade. O meu objetivo, o meu e da minha equipa, é criar postos de trabalho ali mesmo, na freguesia, criando lares, fazendo um OTL que já houve em tempos e acabou por desaparecer. Há lá a escola de Portalage, que está fechada, pode ser reabilitada para o OTL, para as crianças que não têm na Páscoa, nas férias grandes, que vêm para tomar e depois acabam por não ter para onde ir porque o ATL não há para a partir dos 10 anos e continuam a ser crianças. Procurando criar postos de trabalho, acho que era uma boa ajuda para as pessoas se fixarem também ali na freguesia. Esta questão da criação de postos de trabalho, e referiu aí a criação nomeadamente de lares ou lares, não sei até que ponto será possível mais do que uma realidade nesse aspecto ao nível da freguesia, mas a criação de postos de trabalho ao nível da área social não é um processo fácil. Há projetos nesta fase que tenha conhecimento que possam vir a avançar em breve? Eu sei que a Associação do Marmeleiro anda há vários anos a lutar para a construção de um lar. Tudo o que nós pudermos fazer, freguesia, né? Estamos dispostos a ajudar. Claro que não quer dizer que seja só a Associação do Marmeleiro, o Centro-Dia do Paço da Comenda, que fazia todo o sentido fazer um lar, porque a população cada vez está mais envelhecida e o Centro-Dia sim é bom, dá respostas, mas não chega, porque ao fim de semana não há, feriados não há, à noite eles estão sozinhos. E criando um lar, 2, porque a freguesia é extensa, é grande, criava também postos de trabalho, que fazia com que também fixassem-se ali mais
pessoas na freguesia. Vejo que esta é uma das suas preocupações principais. Ao nível social, como é que vê a freguesia hoje? Há questões graves de carência, nomeadamente, por exemplo? Um pouco. Quando diz um pouco, há, por exemplo, a chamada pobreza encoberta, estas situações são identificáveis? Isso são identificáveis e as Cáritas têm feito um bom trabalho. Isso penso que não é por aí, porque as Cáritas, assim que alguém tem necessidade, atua logo. Mas realmente sim, o lar, penso que fazia ali todo o sentido. Todo o sentido. Vamos adiante nesta nossa conversa. Falemos agora das questões do financiamento das juntas de freguesia como um todo. As juntas queixam-se sempre que há pouco dinheiro para fazer o que quer que seja. Estão dependentes, obviamente, daquilo que são os orçamentos que o município, neste caso, transfere para as juntas em termos de realização de obras, nomeadamente. Defende, por exemplo, aquilo que já aqui outros candidatos têm defendido, que as juntas de freguesia deviam ter um orçamento próprio, à semelhança daquilo que têm as câmaras, transferido diretamente para a administração central. Claro que dava-nos outro conforto se tivéssemos um orçamento próprio, mas também depende do orçamento. Mas também não podemos ter só um orçamento próprio, temos sempre que depender da autarquia. Claro que, por um lado, era melhor termos um orçamento próprio, conseguimos não estar sempre dependente. Mas, tendo esse orçamento próprio, tínhamos que ter mais funcionários, porque tudo implica um pouco de tudo. Agora, depende do orçamento. Em termos de obras e propostas que estejam no seu horizonte, digamos assim, executar? Obras propriamente, por exemplo, gostava de reabilitar as casas de lutas. Podiam aproveitar, falando, claro que devem ter donos, com os proprietários, para reabilitá-las e fazer um alojamento local, ou até mesmo arrendamento. Como falei, a escola de Portalás podia ser outro meio. A farmácia, também houve farmácia em tempos e foi embora. Pôr ali uma farmácia, quando veio esta pandemia, dava toda a ajuda. Tínhamos ali muita coisa que ao pouco a pouco fomos também perdendo. Além de não vir mais, acabou-se por perder o que tínhamos. Não é? O centro de saúde de Carvalhal Grande, que fechou, também gostaria de reabri-lo. Porque os fregueses, não é, têm que vir os cidadãos têm que vir para tomar, quando têm um centro de saúde que acabou por fechar. As estruturas são sempre importantes, de apoio direto à população. Estas situações nem sempre dependem das juntas de freguesia. Exato, tem que ser com a ajuda da autarquia. Com a ajuda da autarquia é que conseguimos chegar a algum lado, porque sozinhos não conseguimos fazer nada. Dentro das nossas possibilidades, vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ajudar, e vamos lutar e vamos ter voz para isso. Mas claro, tem que ser com a ajuda da autarquia. Falou no início da questão do ATL e relacionada naturalmente com a questão demográfica também é importante, mas ao nível da educação na freguesia, em que ponto é que estamos? O que é que pode ser feito de mais nesta área? Nessa área, as escolas até estamos bem, temos as 3 escolas na freguesia. Claro que o apoio mesmo era mesmo o ATL no tempo de férias, que não há. Houve em tempos um ATL que mesmo quem está na universidade chega, acaba, não tem escola, podia dar o apoio, tomar conta das crianças que não têm um projeto, fazer colónia de férias, aproveitar, e já as crianças não estavam sozinhas, já os pais iam trabalhar mais descansados. O ATL talvez, em vez de ter um horário mais alargado, porque quem entra às 8 é muito complicado, e quem sai às 7 também é complicado, e dar apoio à Associação de Pais, o que tudo tiver ao nosso alcance,
vamos ajudar. Estes apoios, lá voltamos à questão financeira, estão sempre dependentes, obviamente, da capacidade da própria junta e da capacidade financeira, mas também da capacidade de meios humanos. Há necessidade de reforço destes meios ao nível da freguesia, dos meios humanos em concreto? Há necessidade, porque a freguesia é extensa, é grande, não é? Para chegar de um lado ao outro é muito complicado. Penso que há necessidade, sim. Áreas como a proteção civil também são áreas afetas às juntas de freguesia. Esta é uma freguesia extensa, como refere, tem muita área florestal. A junta tem aqui um papel fundamental também nesta matéria. Tem um papel fundamental e é necessário a limpeza da Ribeira de Portalás, por exemplo, que aquilo está mesmo, é canas por todo lado. Mas é claro, também acredito que não consigam chegar a todo lado. É grande, precisamos de ajuda, certo. Mas temos que ir à luta e temos que ir pedir ajuda quando nós precisamos de ajuda. Essa intervenção, a par de outras na freguesia, depende naturalmente também, como disse, de ajudas. A junta não tem capacidade para tudo, é um facto. Esta ajuda tem que vir da Câmara. A junta de freguesia poderia candidatar-se a programas. O que é que pode fazer nesta matéria? Se existir candidaturas, claro que vamos concorrer às candidaturas, mas obviamente que tem que ser também com a ajuda da autarquia. Isto tem que trabalhar os dois em conjunto, porque se não trabalhar os dois em conjunto não vamos a lado nenhum. E claro que eu acredito que há muitas coisas que não é feito porque também não há verbas. Mas temos que ir à luta. E quando há candidaturas temos que concorrer para elas. A junta não tem capacidade para as fazer. Pois, a junta não. Mas a autarquia tem. E devia de ser a autarquia a assumir quando o que temos assistido não é bem assim, não é? Exato. As juntas de facto queixam-se dessa situação que o município não apoia nesta como noutras áreas na elaboração de candidaturas. Referiu também aqui já aspectos importantes como sejam o apoio à terceira idade e neste âmbito a saúde. Referiu os centros de dia que estão fechados, mas aqui as juntas de freguesia também têm algum papel a desempenhar, não depende exclusivamente da junta, mas neste aspecto, que intervenção é que a junta pode ter, nomeadamente a este nível das extensões de saúde ou centros de saúde? A junta pode ajudar com mão de obra, por exemplo, quando o centro de dia precisa de alguma coisa, com algum dinheiro, se tiver, não é? No caso, não é? A gente não pode prometer uma coisa que se não há. Uma carrinha, por exemplo, para levar os idosos aos centros de saúde, porque eu sei que nós temos, aos centros de saúde, há o transporte a pedido, mas não chega. Não é? Porque nós temos que avisar a rodoviária até às 3 horas. Não é? E a gente não fica doente de um dia para o outro. Podemos ficar doentes de repente. Também gostava de ter uma carrinha para poder levar os idosos aos centros de saúde e onde eles precisassem, claro, tudo a ver com a saúde. Isto se for possível, claro. Nesse aspecto dos transportes, e eles não são só um problema para os idosos, são também um problema para as crianças em muitos aspectos. Essa carrinha poderia ter aqui uma dupla função, digamos, não é? Podia ter. Não sei, lembro-me que por exemplo, quando eu trabalhava no centro de dia do Paço da Comenda, havia uma carrinha que ia buscar as crianças a casa e ia levá-los à escola. Fazia aquele trajeto, ia buscá-los à escola de manhã e ia pô-los à noite. Também era uma boa ideia. Ou as associações que queiram participar nisso, era uma ajuda também para as associações. Há muita coisa ali a fazer. E uma ajuda para os pais também. Exatamente, principalmente para os pais, porque saem cedo, vêm tarde e as respostas são poucas. Aquelas que há não chegam só. Do ponto de vista associativo, e já que falamos de associações, também aqui haverá muito a fazer nesta altura
Com a pandemia tudo parou um pouco. Esta é uma freguesia, uma união de freguesias com um movimento associativo também muito importante. O que é que a Junta pode articular com as associações? Temos várias associações, temos a Associação de Sensoltos, que tem o teatro, faz os bons sons, que é um orgulho para a freguesia. São Silvestre tem o teatro, Porto Mendo tem o futebol praia, Paço da Comenda, pronto, tem lá o centro de dia, mas claro que eles precisam de apoio e estaremos cá para ajudar em tudo o que for possível, o que nos for possível, que a nossa equipa possa ajudar. As festas, que parou, que era uma boa ajuda também para as associações, acredito que estejam a passar um bocadinho de dificuldades, mas a pandemia veio também a dar um bocadinho cabo disto tudo, não é? Esse apoio seria financeiro, da parte da Junta? Como disse anteriormente, pode ser financeiro, pode ser mão de obra, naquilo que nós pudermos e tivermos disponibilidade, mas para isso também precisamos ter mão de obra suficiente para ajudar. Uma das coisas que também gostava era os cemitérios. Então, uma intervenção ao nível dos cemitérios, sim. Não fugindo ainda da questão das associações, e já aqui o lembrou, este é, digamos, a freguesia onde se realiza o Festival Bons Sons, que vai muito para além das fronteiras da União de Freguesias. Está em curso um projeto de remodelação do centro de Sensoltos. Como é que vê esta intervenção neste momento? Vejo é uma boa ideia, estão a ser preparadas estruturas que vão também apoiar aqui, neste caso, o festival. Tudo aquilo está a ser preparado também tendo em mente a realização do festival. Pode ser uma mais-valia, é de certeza uma mais-valia de futuro para a freguesia, neste caso, para o lugar de Sensoltos, não é? Sim, sem dúvida é uma mais-valia, e tudo o que tiver ao nosso alcance nós vamos estar para ajudar, e o que eles precisarem e que nós pudermos ajudar, podem contar connosco, porque realmente aquilo é um orgulho, a freguesia ter os bons sons. Adiante nesta nossa conversa, falemos agora de questões que também interessam à população e que se prendem com o saneamento. Muito a fazer nesta área ao nível da freguesia? Sim, muito a fazer. Há aldeias que já têm saneamento, mas muito poucas. E isso é uma das coisas que temos que batalhar mesmo para pôr. Porque é bom estar a pôr, a alcatrar as estradas, mas alcatrar estradas sem saneamento, vamos ter que voltar tudo atrás. É um desperdício financeiro. Exatamente. O saneamento, quando falamos de saneamento, falamos também do abastecimento de água. Como é que está a freguesia na sua ótica nesta matéria? Há necessidade de melhorar? Há pontos ainda que não têm abastecimento de água? Há situações em que necessita de fazer remodelação de rede? Como é que estamos? Penso que não estamos muito mal. Claro que ao fazermos o saneamento vamos ter que mudar tudo, porque os tubos estão todos já muito, muito velhos, não é? Temos que fazer uma remodelação em si. Mas em questão de abastecimento de água até estamos bem. A chegada da Tejo Ambiente ao Conselho e envolvendo-se neste processo foi positiva? Pode ser positiva para a freguesia nestas matérias em concreto? Não, mais ou menos. Quando diz mais ou menos, temos, por exemplo, ouvido ultimamente... As pessoas a queixarem-se com as faturas, pronto. Não foi tão bom ter mudado, porque as faturas falam por si, não é? É outro ponto que temos que tentar resolver. E na questão da recolha de lixo, também tem havido muitas críticas nessa matéria? Não, até em relação às outras freguesias não estamos muito mal. Claro que o lixo que deixam fora dos contentores, isso já é uma questão de civismo, não é? Mas até não estamos muito mal em relação às outras freguesias.
reciclagem. Há ecopontos espalhados pela freguesia? Sim, são suficientes? Pode-se reforçar? A população, comecemos por aí, a população está consciente para esta realidade, para a necessidade de reciclar? Sim, está. As crianças aprendem na escola, não é? E querem fazer também em casa, e isso é muito bom, por pai de um princípio, mas sim, estamos. Então, e existem ecopods suficientes, penso que sim. Iluminação pública é também sempre uma questão que afeta as populações e que interessa às populações. Há trabalho aqui a fazer nesta matéria ainda? Um pouco, mas até não estamos também... Somos uma freguesia que até estamos bem servidos nessa parte da iluminação. E em relação também a outras questões como, por exemplo, espaços de lazer, há projetos nesta área? Nós gostaríamos de encontrar um sítio para fazer uma zona verde. E criar também uma ciclovia para as pessoas passearem com os filhos. Mas isso temos que depois estudar melhor a zona onde fazer, sim. Para além das associações que digamos, facultam algumas atividades de lazer, a freguesia não tem muitos espaços, ou nenhuns nesta matéria? Não, e por isso, pronto, volto a falar outra vez na Escola de Portalaz. Podia ser também um passatempo, por exemplo, para as pessoas reformadas. Irem para lá, tipo um ATL para elas mesmo, juntarem-se, fazerem crochê, uma sabe costurar, a outra aprende, tipo uns tempos livres para se juntarem ali, aproveitar, podiam depois a vender e para as associações, ou para o centro-dia, um apoio para o centro-dia. Criar também uma loja do cidadão, não sendo... como referia, a freguesia é grande, é extensa. Noutro ponto, por exemplo, na Beselga, para as pessoas na Beselga não terem que fazer um pouco por toda a freguesia. Centralizar pouco. Pronto, porque é grande e a sede é em Sensoltes, claro que depois tem... mas a Escola de Portalaz podia ser muito bem aproveitada para fazer esses tanto para as crianças como para as pessoas que já estão reformadas e estão no ativo. Era bem aproveitado para isso. Quando falo em descentralização, e vejo aí um pouco a sua preocupação em, digamos que, estruturas que possam existir nas principais localidades da freguesia. É um pouco isso a ideia, distribuir um pouco o pouco que há pelas freguesias. Claro, quando a freguesia é extensa e temos pouco, temos que dividir, costuma-se dizer, o mal pelas aldeias. E neste caso é o que nós queremos, porque a freguesia é muito grande. E se fizermos um pouco nas aldeias todas, não é? A população fica toda satisfeita. Claro que se há pouco, temos que dividir o pouco. Se há muito, temos que dividir o muito. De facto, uma freguesia extensa como esta está naturalmente dependente também muito da rede viária que existe para as pessoas se movimentarem. O que é que a Junta pretende fazer nesta matéria? A nossa equipa tínhamos pensado fazer, ou falar com a rodoviária e tentar fazer ir às aldeias mais vezes, porque o que acontece é que a maior parte das vezes os autocarros só vão quando há escola, e quando não há, e pouco. E quando não há escola, então não há. Ou então o TUT, por exemplo, em vez de ir só até ali ao Pato Bravo, ir um bocadinho mais além, fazer uma rota que desse para todos. Haver mais oferta em termos de transporte. Exatamente. Sim. Em termos de estradas mesmo, dizem que os presidentes de junta preocupavam-se, já não é tanto assim, mas preocupam-se muito com o Alcatrão. Está no seu horizonte também este tipo de investimento? Alcatrão nas vias da freguesia. Há necessidade a esse nível? Neste momento não. Neste momento acho que está tudo alcatroado. Pouco há para alcatroar.
Foi um processo que foi sendo feito. Por outro lado, também há as vias menos importantes, aquelas que passam pela floresta, pela mata, muitas vezes estão tapadas. Em termos de proteção civil, é muito importante este processo e cabe às juntas, em grande medida, também aqui uma intervenção. Sim, cabe às juntas e podia ser feito mais, porque não é só quando chove ou quando há incêndios que se lembram que as matas têm que ser limpas. Claro que há matas que têm donos, não é? E também podiam fazer o seu papel e muitos não fazem. Também não é só tudo culpa da junta, não é? Mas a junta também tem que andar em cima e ver quem faz e quem não faz. Não é quando há fogos que se lembramos que aquilo não estava limpo. Não é? Temos que andar mais em cima e ver o que é que é preciso fazer e não deixar passar. Um papel, sobretudo, de alerta, não é? Exato. Outros projetos que tenha em mente para os próximos 4 anos? Já aqui falámos de uma série deles, mas naturalmente haverá outros. Então, então a extensão do Centro de Saúde do Carvalhal, que queremos abri-lo. Queríamos tentar abrir uma farmácia, em questão de saúde. Da educação era o OTL. E a Associação de Pais, ajudar as associações de pais em tudo o que podemos fazer. Nos idosos, como já referi, ajudar a Associação do Marmeleiro ou outras que estejam interessadas. Eu falo na Associação do Marmeleiro porque eu sei que já andam há vários anos a lutar para a construção do lar e não conseguem fazer tudo o que nos for possível para ajudar. Também gostaria de implementar um serviço de teleassistência para os idosos mais isolados, em parceria com alguma entidade que tenha resposta na freguesia. Para o ambiente é então tentar reabilitar zonas verdes e a criação da ciclovia para as famílias desfrutarem, passearem com os filhos. O objetivo também é apoiar, como disse, o bom trabalho que é feito pela Cruz Vermelha e pelas Cáritas, que têm feito um bom trabalho, e apoiar-nos em tudo aquilo que for possível. Muito bem, vamos terminando. Que mensagem, digamos assim, que deixava aqui ao eleitorado da freguesia? Que mensagem é que nesta fase, poucos dias das eleições, obviamente, gostaria de deixar aqui ao eleitorado desta freguesia? Primeiro que tudo, pedir para no dia 26 saírem à rua, independentemente de que partido forem votar, para irem votar. É um dever cívico, lutamos muito para o ter e saiam à rua. À população da freguesia da Madalena Bezelga, quem me conhece sabe que sou trabalhadora, vou à luta, arregaço as mangas e luto pelas causas em todas que acredito. Por isso, acho que está aqui uma boa oportunidade para votarem. E obrigado por me ouvirem. Muito bem, ficamos então por aqui. Muito obrigado também, Sandra Raposo, candidata do CDS MPT PPM. Muito obrigado por ter vindo até nós. Pelo Até uma convite, próxima mais uma oportunidade. Ficávamos então por aqui neste especial Autárquicas, com mais uma candidatura, desta feita à União de Freguesias de Madalena Bezelga, candidatura do CDS MPT PPM. É tudo, fique bem, fique com a ERTS.